Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui mais uma vez, reunido nos estúdios da Editora Betel com os meus amigos, a equipe que grava aqui o Foco na Lição e a aula completa. Neste dia, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos a gente dar sequência ao estudo da nossa lição que estamos estudando, a nossa revista preciosa do terceiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, estamos vendo aqui a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo, e esta revista é comentada pelo querido bispo Abner Ferreira. Meus queridos irmãos, o vídeo de hoje é sobre a lição de número 8, que tem por título o ensino de Jesus sobre a oração. Antes, eu quero aqui aproveitar esse momento para fazer um aviso que eu tenho como muito importante. Aproveita aqui esse momento para dar esse aviso, por julgar importante. Neste final de semana, nesse próximo final de semana, nos dias 19 e 20 agora de agosto, estará acontecendo a Escola Bíblica de Obreiros, promovida pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na linda e abençoada cidade de Cambuí, Minas Gerais. A Assembleia de Deus, Campo de Cambuí, Minas Gerais, é presidida pelo meu amigo, pastor Orlando Pascoal Machado. E o tema desta escola bíblica é Minha Família na EBD. Olha que lindo! Parabéns, pastor Orlando, pela escolha do tema e pelo grande evento que o senhor está patrocinando aí na Assembleia de Deus em Cambuí. O pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que é o presidente da Assembleia de Deus Campo de Andradas, Minas Gerais, que também foi o comentarista da revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2020, cujo tema foi a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E nesta oportunidade, nesse trimestre, no quarto trimestre, nós aprendemos sobre orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Este homem de Deus será o preletor da abertura do evento. Então já dá para ver aí que vai ser um evento maravilhoso, né? Ele estará então na sexta-feira à noite, no dia 19 de agosto, aí trazendo então a sua participação. E querendo o bom Deus, eu, pastor Luiz Prates, também estarei presente nesse evento e vou ministrar a convite generoso aí do pastor Orlando, 3 palestras que estão programadas para o dia 20, no sábado. Eu conto então com a sua presença, suas orações, nesse dia maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um dia extraordinário, memorável. Então vai lá, se inscreva para fazer parte desse evento, leve sua família. Tenho certeza, mais uma vez repito, viveremos dias extraordinários. Pastor Orlando é presidente do campo e o pastor Edilson, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, a qual eu mando aqui um abraço para ele, pelo carinho, pelas centenas de conversas, já que nós já trocamos sobre o assunto, né? O pastor Edilson, então aí nosso agradecimento. Então esses 2 homens de Deus e eu, aqui agora, conto com a sua presença, ok? Leve a sua família, faça a sua inscrição, leve a sua família, vai valer a pena, ok? Querendo Deus, eu vou estar presente então nesse dia, com o maior prazer, eu quero te conhecer pessoalmente. Quem sabe a gente pode aí conversar um pouco mais sobre a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E o tema que eu estarei usando é este livro aqui, ó, Professores Capacitados, Alunos Edificados. Esse livro aqui, ele foi escrito pela missionária Cláudia Sábio, minha amiga, lá da Adebrais, junto com o meu amigo, seu esposo, o pastor Samir. Então ela escreveu esse livro aqui, um livro campeão de venda durante um bom tempo na nossa loja virtual, um livro maravilhoso, extraordinário. A igreja em Cambuí aceitou a nossa sugestão e estará utilizando então no dia da minha palestra esse livro, é sobre esse tema que nós estaremos conversando e estudando um pouco mais no dia 20 então de agosto. Quero também mandar um abraço aqui à missionária Cláudia Sábio, minha amiga.
Cláudia Sabe, Samir, Deus abençoe vocês, viu? Olha, vamos estar falando sobre a escola dominical, ore por nós. Muito bem, agora eu peço a você que pega a sua Bíblia, a sua revista, o seu plano de aula, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Quero dar as boas-vindas aqui cumprimentando o pastor William Barros, a paz do Senhor, amigo, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na lição 8, o ensino de Jesus sobre a oração, cujo texto áureo está em Mateus capítulo 6, verso de número 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. E a nossa verdade aplicada vai nos dizer, por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Também dar aqui a saudação ao pastor Marcos Santana. Meu amigo, seja bem-vindo, pastor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje: apresentar o modelo da oração do Pai Nosso, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória, mostrar as nossas necessidades e carências. Convido os irmãos para estarmos orando nesse momento. Pai nosso, que estás nos céus, glórias ao teu nome, Senhor do céu e da terra. Graças nós te damos, porque podemos nos aproximar de ti em oração. E nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção para este momento que estaremos envolvidos, ocupados no estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos ensine, nos esclareça. Que vidas sejam edificadas, renovadas e transformadas. E o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ensino de Jesus sobre a oração é o título da nossa lição de hoje. Nesta introdução, eu inicio compartilhando com os irmãos um texto que eu extraí do livro Sermão do Monte, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Nada existe que seja capaz de revelar tão bem a nossa realidade espiritual como o povo evangélico que somos, do que a nossa vida de oração. Qualquer outra coisa que fizermos em nossa vida cristã será mais fácil do que orar. Que o estudo desta lição, a partir do texto bíblico de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15, contribua, seja uma ferramenta para que cada um de nós, discípulos de Cristo, cultivemos em relação à oração humildade, autenticidade e prioridade. Mateus, capítulo 6, versículo 5, o Senhor Jesus, ele diz: e quando orares. É uma palavra que aponta, que indica
que se espera que um discípulo de Jesus Cristo tenha uma prática regular de oração. Atos, capítulo 9, versículo 11, quando o Senhor fala com Ananias acerca de Saulo, é interessante porque o Senhor, ele diz para Ananias: eis que ele, se referindo a Saulo, está orando. É o que se espera de quem tem uma experiência com Deus e aguarda instruções e se interessa em procurar conhecer a vontade do Senhor. Somos discípulos de Cristo. Faz parte da nossa rotina diária a disciplina da oração regular. Em uma palestra proferida pelo pastor Russell Shedd sobre oração bíblica, ele assim disse: a maior coisa que qualquer pessoa pode fazer para Deus e pelos homens é orar. Você pode fazer mais depois de ter orado, porém não pode fazer mais do que orar até você ter orado. Com essa introdução, vamos ao tópico 1, a oração modelo dos discípulos de Cristo. Para facilitar a didática no estudo e na exposição desse tópico, quero compartilhar com os irmãos que esse tópico, ele trata, nós podemos usar essas expressões para resumir o que trata esse tópico. O tópico 1.1, interesse. O subtópico 1.2, estrutura. E 1.3, relacionamento. Interesse aponta, indica relevância. Estrutura da oração do Pai Nosso aponta, lembra princípios bíblicos. E relacionamento, subtópico 1.3, aponta para o envolvimento de todo o ser. Que assim seja na nossa vida de oração. Que cada um de nós possamos discernir a relevância dessa prática, a necessidade de conhecermos e aplicarmos os princípios bíblicos e a importância de estarmos envolvidos nessa prática com todo o nosso ser. Subtópico 1.1 foca o pedido que um dos discípulos fez a Jesus quando o viu orando, e isso nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 11, versículo 1, ensina-nos a orar. Quando eu estava estudando para essa gravação, me veio à mente essa atual geração. Nós estamos vivenciando um tempo que as pessoas estão ávidas por informação, por conhecimento. É interessante como as pessoas elas querem estar atualizadas quanto às notícias, aos novos aplicativos, aos acontecimentos. Uma geração ávida por conhecimento e informação. Mas, ao mesmo tempo, a impressão é que é um conhecimento, é uma informação que não está conseguindo
preencher algum vazio da alma e do espírito das pessoas. Uma geração tão carente, tão superficial. É nesse contexto que salta aos olhos este pedido do discípulo de Cristo: ensina-nos a orar. O interesse, como se comunicar com Deus, como falar com Deus. Lucas capítulo 11, Jesus está orando. Observemos como Jesus vivia. Observemos sua vida de oração. Foi a partir dessa observação que despertou nos discípulos o interesse de também viver uma vida de oração. Eu compartilho com os irmãos um texto da revista Ultimato sobre essa questão da oração. O pastor Eugene Peterson, ele comentando sobre esse pedido dos discípulos, ele nos lembra que esta é a primeira e única vez que um dos discípulos pede para ser ensinado. O discípulo não pede que Jesus lhes ensine a mais nova tecnologia, teologia do mercado religioso, um curso de planejamento estratégico, uma lista de comportamento ou um curso de ética. O pedido não é apenas para um deles, mas para todos. Ensina-nos a orar. Almejemos o aumento do nosso nível de aprendizagem, de ensino e de caminhada. E aí ele encerra esse artigo com essa parte do versículo: e Jesus respondeu. Interessante a vida intensa de Jesus de oração, mesmo afirmando que ele e o Pai eram um. Hebreus, capítulo 5, versículo 7, revela que Jesus, ele tinha uma vida de oração, mas esse versículo também diz clamor e lágrimas. Procuremos cultivar uma vida de oração, como Jesus fazia quando estava aonde hoje nós estamos, para que um dia nós possamos também estar aonde hoje Jesus está. Ensina-nos, Senhor, a orar. Porém, é preciso atenção para os alertas do próprio Jesus sobre a oração. Não basta apenas o interesse, não basta apenas a prática regular da oração. Precisamos estar atentos ao que as Escrituras ensinam sobre a oração. Porque Jesus, ele, antes de ensinar, antes de falar com os discípulos sobre a oração do Pai Nosso, ele disse: não sejas como os hipócritas, não useis como os gentios, e também enfatizou a importância, a relevância do perdão no contexto da oração. Esta reflexão sobre a necessidade de conhecermos os alertas de Jesus sobre a oração nos conduz ao próximo tópico, 1.2, a oração e sua ordem, que eu compartilhei com os irmãos, que nos lembra a estrutura da oração, os princípios bíblicos que nós encontramos nessa oração, na oração de Jesus, registrada em João capítulo 17, evidente
que os tópicos 2 e 3 da nossa lição estarão abordando detalhes de cada frase. Esse subtópico é apenas uma panorâmica. A oração em Mateus capítulo 6, ela contém os princípios. É como uma estrutura, é um esboço de uma oração. E é importante, assim, estarmos atentos. Não basta apenas recitar, apenas repetir estas palavras, mas é fundamental envolver mente, coração e todo o ser. Estejamos atentos ao que a nossa lição está focando. A primeira parte da oração do Pai Nosso, o foco, o interesse é o nome do Senhor, o seu reino e a sua vontade. Depois, a segunda parte, as necessidades essenciais do ser humano. É interessante que essa estrutura, ela expressa a prioridade que deve ser adotada por cada discípulo de Cristo. O conteúdo das nossas orações revela muito as prioridades que temos estabelecido, não apenas na nossa vida secular, mas na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos essa contribuição. Essa estrutura da oração do Pai Nosso, se nós observarmos ela atentamente, ela vai expressar alguns aspectos fundamentais da vida do discípulo de Cristo. A crença no Deus transcendente. A crença no Deus pessoal. Atributos de Deus que nós encontramos enfatizados na oração: santidade, soberania, o Deus imanente, a dependência humana, 100% dependente de Deus, a doutrina acerca do pecado, a doutrina acerca do homem, o Deus Todo-Poderoso. Ao estudarmos a estrutura da oração do Pai Nosso, nós somos levados a um aspecto fundamental, a importância de orarmos com as Escrituras. E por último, subtópico 1.3, relacionamento. Vide a verdade aplicada da nossa lição. Por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Esse texto, ele nos conduz à importância do envolvimento e comprometimento. Relacionamento com Deus envolve envolvimento de todo o nosso ser e comprometimento em fazer a sua vontade e viver para a glória de Deus. Todo ser envolvido. E eu encerro citando o Salmo 116, verso 2. Porque inclinou, portanto, invocá-lo-ei. É interessante quando o salmista ele enfatiza: porque Deus nos ouve, oramos. Porque Deus tem interesse em se comunicar com o seu povo ora. Que importante reflexão para nós, num tempo em que as pessoas, em muitas ocasiões, iniciam a oração logo pedindo. Eu não estou aqui me referindo àquela oração em que a pessoa está passando um momento crítico.
Evidentemente que a pessoa imediatamente ela clama por socorro. Não, eu estou me referindo à importância de nós cultivarmos uma vida de oração, o nosso dia a dia, e a importância de estarmos atentos àquele momento. E esse salmo nos ajuda muito nisso, porque Deus nos ouve, oramos. Interessante porque esse texto nos ajuda a não estarmos sendo movidos apenas pelas necessidades, apenas pelos nossos desejos, pelos nossos planos, mas estarmos sendo movidos pelo próprio Deus, porque Deus nos ouve, nós oramos. Que o Espírito Santo nos ajude e interceda por nós com gemidos inexprimíveis, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pelo fechamento aí do ponto 1, a oração, modelo dos discípulos de Cristo. Nós aprendemos aí, neste ponto, que a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus. E assim, depois dessa explicação maravilhosa, o comentário extraordinário do pastor Marcos Santana aqui, brilhantando aí a nossa aula, podemos ir então ao ponto 2 com o pastor William Barros, que tem como tema aí do ponto 2, Deus e sua glória. Pastor William, é contigo. Muito bem, meus irmãos, depois de tudo que já aprendemos aqui com o pastor Marcos Santana, sobre o tópico 1, a oração modelo dos discípulos de Cristo, a gente, basicamente nos tópicos 2 e 3, pastor Prates, a gente realmente entra na oração em si, nas lições que a gente pode tirar de cada trecho da oração. O meu tópico aqui, o tópico 2 e o tópico do pastor Prates, o 3, é onde nós vamos realmente caminhar, palmilhar passo a passo aí a oração que Jesus ensinou. Agora, eu quero rapidamente aqui fazer só um comentário, corroborando com tudo que disse o pastor Marcos Santana, que é uma coisa que fica marcada em meu coração. Sabe, irmãos, você imagina o que devia ser Jesus ensinando. Imagine o que devia ser Jesus pregando. Isso foi tão tremendo, você imagina. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui, só para você avaliar. Em que culto é normal você ver crianças pararem, prestarem atenção, quererem ficar ali, quererem chegar perto do pregador ou do professor? Imagina, Jesus era o tipo de mestre, o tipo de pregador que as crianças queriam estar perto dele. Eu lembro que uma ocasião o pastor Gesiel Gomes é o príncipe dos pregadores nosso, esteve em Marechal, na minha igreja. E aí, no final, ele disse para mim isso. Ele falou para mim, você pode se considerar um bom pregador quando as crianças prestarem atenção no que você diz. Ele disse isso para mim, eu nunca vou esquecer. E eu tenho recebido testemunhos de crianças e adolescentes quando eu prego agora. Então isso ficou marcado para mim. Eu falei, olha, tô no caminho. E o que acontece? Jesus chegou ao ponto de dizer, os discípulos não queriam, não, deixa as crianças vir, porque das tais é o reino dos céus. Então você imagina que pregador e mestre era Jesus. Lembrem que em uma outra ocasião, soldados sanguinários foram enviados para prender Jesus. Chegaram lá, ele estava ensinando, pregando. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você imagina, eles voltaram batendo no peito. Os algozes perguntaram, cadê ele? E eles responderam, batendo no peito, nunca nenhum homem falou como este homem. Agora, com tudo isso, os discípulos, pastor Prates, pastor Marcos, não pediram, Jesus, mestre, ensina a gente a pregar. Sabe, faz a gente ensinar igual você ensina. Eles não pediram isso. Agora você imagina, o que mais marcou os discípulos não foi a didática de Jesus, a sabedoria, a palavra poderosa, profunda e impactante. Mais do que isso, eles disseram para Jesus, ensina-nos a orar. Você imagina o que devia ser o momento de olhar para Jesus e ver ele orando. Eu acredito que isso deve ter sido algo tremendo, poderoso, que marcou tremendamente a vida daqueles homens, a ponto deles pedirem, ensina a gente a orar.
E aqui no nosso tópico 2, a oração do Pai Nosso vai começar justamente Jesus quebrando paradigmas, quebrando barreiras e levando os discípulos a um outro nível na relação com Deus. Ele vai dizer: Pai Nosso que estás nos céus. Na minha adolescência, eu li um livro que marcou nessa época da minha vida, que é o testemunho de uma muçulmana que havia se convertido. E o nome do livro é Atrevi-me a lhe chamar de Pai. Justamente quando ela olha para os evangelhos e Jesus ensina a chamar Deus de Pai, ela disse que isso foi chocante para ela, porque na cultura e na religião dela isso era impossível. Mesmo no judaísmo, isso também não era prática. Agora aqui, Jesus vai elevar a nossa relação com Deus, ensinando a chamar Jesus de Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Sabe, irmãos, isso mostra que a oração ela não é meramente uma formalidade de palavras. Embora você esteja falando com reverência como a um rei, você pode falar com comunhão como falando a um pai. A oração não deve ser um discurso político, filosófico, onde se busca palavras rebuscadas, frases de efeito. Não. A oração é o momento onde você pode abrir o seu coração, onde você pode falar o que está sentindo, onde você pode confessar a Deus seus erros e também seus medos, pode mostrar para Ele seus sonhos, seus anelos e ter a certeza de que Ele é o Pai, que pode lhe ouvir e lhe garante na palavra que tudo que pedimos a Ele crendo, receberemos. Olha que coisa incrível! Ele vai dizer mais, apontando para essa conotação em relação a Deus, como Pai. Jesus vai dizer: olha, qual o pai que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Pedir ovo, vai dar uma serpente? Ele falou: nenhum pai faria isso. Aí ele diz: olha, se vocês que são maus dão coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais Deus. Percebe? Então, esse primeiro passo na oração é o passo de construção de um relacionamento onde você não está falando apenas com um ser transcendental. Não. Você é filho de Deus. Você é filho em adoção em Cristo Jesus. Você é salvo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e tem direito a ser filho de Deus a partir disso. A partir da obra redentora de Jesus. Sabe, irmãos, ser filho de Deus. Poder olhar para Deus como seu Pai eterno. O Pai que está nos céus. Sabe, a posição de Jesus nos céus mostra que Ele tem superioridade sobre qualquer problema, sobre qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Ele está acima das tempestades, acima dos medos, acima de Satanás e do inferno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo que Ele é o Pai nosso que está nos céus, o nosso tópico 2.2 vai mostrar: santificado seja o teu nome. Ou seja, nós estamos lidando com um Deus santo. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Ele disse isso no Antigo Testamento, na sua relação com Israel. E a sua santidade, ela deve servir para nós de norte, de referência, de modelo a ser seguido, sabe? E ao mesmo tempo, em nossa relação com Deus, veja, a gente vive uma época, pastor Prates, e isso é muito sério. A gente vive uma época, eu procuro acompanhar as coisas que vão acontecendo, até para me contextualizar, para saber o que está acontecendo, onde é que os ataques estão vindo. Está acontecendo agora, nós vemos, por exemplo, nos canais de TV pago, nas séries, muitas séries famosas, retratando Deus e o diabo de uma forma, às vezes, que o diabo não é tão mal assim, é um malandro, às vezes é o cara maneiro, mas ruim, e Deus é aquele bom com defeitos. Pastor, isso está repleto em várias séries famosas, mostrando Deus como um Deus distante, que não está nem aí para a humanidade, ou que quando se conhece de perto, você começa a se decepcionar porque ele tem defeitos, como se fosse um ser humano. Inclusive tem uma série que alcançou grande vulto na TV paga, é uma série americana,
que retratava muito essa questão de céu e inferno, demônios e anjos, e nela mostra um dos mocinhos tendo um encontro com Deus, como se fosse num bar. E nesse encontro com Deus ele começa a chorar na frente de Deus, porque era tipo o sonho da vida, estar perto de Deus. E ele começa a chorar porque Deus não está nem aí. Tipo assim, eu botei vocês aí, resolvo, vou fazer uma viagem. E ele começa a chorar porque Deus não se importa. Ele não vai fazer nada. Ele já colocou eles lá para isso e pronto. Agora você imagina, de forma muito subjetiva, que tipo de mensagem isso vai passando para a cabeça dos adolescentes, dos jovens e de pessoas que muitas vezes se veem em lutas ou dificuldades onde aparentemente nada está mudando. A ideia de quê? Cadê Deus? Cadê Deus? Numa hora dessa, cadê Deus? Aí você começa a ouvir pessoas dizendo assim, olha, onde é que Deus estava quando houve aquela tragédia? Onde é que Deus estava quando houve o maremoto? Onde é que Deus estava quando houve o terremoto? Sabe? E aí começam a culpar Deus pelas coisas e tragédias que acontecem em sua vida. E começam a encarar Deus não como o Deus da Bíblia, mas Deus como se fosse um ser humano cheio de erros, como se fosse um todo-poderoso com vacilos e falhas. E aqui, meus irmãos, o nosso tópico 2.2 vai justamente restaurar a imagem real de quem é Deus. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que se distingue da criação. Deus é perfeito. Há uma definição sobre Deus, que eu lembro que a gente aprendeu na faculdade, que era que Deus é perfeitamente bom. Deus é perfeitamente bom. A Bíblia diz que Deus é amor. A santidade de Deus deve nos levar a nos relacionarmos com Ele, embora como Pai, nessa comunhão próxima, mas sempre com respeito, devoção e adoração. Estamos falando com um Deus que é santo. No Antigo Testamento, inclusive, pastor Prates, tem um exemplo disso, muito sério, foi quando Davi vai transportar a Arca da Aliança. A Bíblia diz que eles vão transportar a Arca com festa, dançando, mas aí o que acontece? A Arca balança para cair, um dos que ajudava colocou a mão para ela não cair, ou seja, a intenção podia ser até boa, mas ele foi fulminado na hora, morreu ali. E aí Davi se entristeceu, pararam aquele trajeto e foram ver que na palavra de Deus já havia uma forma adequada de carregar a arca, porque aquela arca era um símbolo da glória, da presença, da santidade de Deus. Olha como é que se lida com as coisas de Deus, olha como é que se lida com a santidade de Deus. E aí eles descobriram que estavam desobedecendo, já estava escrito, estava na palavra. Era o sacerdote que tinha que carregar, tinha que colocar as varas dos dois lados e carregar no ombro. Ou seja, já tinha Deus estabelecido uma forma de fazer aquilo. Aí você vê, eles simplesmente desprezam o mandamento, tentam fazer do seu jeito e as coisas dão errado. Não é assim na vida, irmãos? Quantos de nós simplesmente abandonou a palavra, abandonou o que Deus determinou na palavra para áreas da nossa vida, queremos fazer do nosso jeito e ficamos tristes quando dá errado. Ficamos tristes quando vemos o juízo chegando. E aqui a lição é clara para nós. A oração do Pai Nosso vai nos mostrar que Ele é o Pai Nosso que está nos céus. E santificado é o seu nome. Devemos lidar com Deus com comunhão, mas com reverência santa. E finalizando, o nosso tópico 2.3 vai dizer a continuação da oração do Pai Nosso: venha teu reino, seja feita a tua vontade. O nosso escritor aqui, o Bispo Abre, vai dizer o seguinte: a oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. Então, vejam, a oração deve conter ainda um outro elemento. Da parte do cristão, vem o teu reino. Não é apenas a questão do arrebatamento da igreja, é a questão da fé inabalável de que o reino de Deus será um dia estabelecido na terra. Sabe, uma coisa incrível sobre isso, pastor Prates, eu, ao longo dos últimos meses, eu venho viajando o Brasil todo ministrando sobre Apocalipse, devido à revista passada, e uma coisa que eu disse em vários locais e eu vou dizer agora nesse momento, sabe, eu imagino a tristeza de Adão, quando no dia seguinte, depois de ter pecado,
Quem sabe deve ter esperado Deus aparecer novamente à tarde, como sempre fazia. Mas simplesmente Deus não aparece. Cadê Deus? Eu imagino Adão pensando, será que ele ficou triste comigo? Eu já pedi perdão. Mas cadê? Ele não veio mais. Nunca mais Deus voltou para conversar com Adão. Nunca mais aconteceu. Quando a gente pega Apocalipse, no capítulo 22, quando a gente olha para os novos céus, nova terra, o diabo e seus demônios já não estão mais aqui, todos os ímpios já foram julgados e não estão mais aqui, e a Bíblia mostra a Nova Jerusalém descendo do céu, e a Bíblia mostra que não haverá mais sol, porque Jesus mesmo é o sol que ilumina tudo, e as nações nesse momento comerão da árvore da vida. Sabe? É como naquele momento a Bíblia diz que Deus habitará com o homem. Sabe? É como o pastor Prates, se tudo que aconteceu, desde aquele dia que Adão e Eva comeram do fruto, até chegar em novos céus e nova terra, fosse apenas uma frase, uma situação. E ali, é como se Deus estivesse voltando de novo na tarde para falar com o homem. É como se Deus estivesse voltando de novo, dizendo, eu voltei. Para a gente continuar nosso relacionamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse deve ser o desejo do coração do cristão. Sabe, almejar, anelar pela presença de Deus, pela vinda de Cristo. Ora, o arrebatamento da igreja. Ora, viver para sempre com Jesus. E enquanto isso não acontece, a atitude de entrega total deve acompanhar esse momento. Seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, talvez essa seja a parte talvez mais dura da oração do Pai Nosso. Olhar para dentro de si. Olhar para aquilo que rivaliza contra a vontade de Deus, mas seu coração deseja. E poder olhar e dizer, seja feita a tua vontade. Que Deus possa abençoar cada um de nós, que possamos guardar essa palavra e possamos realmente viver anelando, e a oração, anelando pela sua presença. E que essa oração do Pai Nosso, como vai seguir aqui o pastor Prates, vai com certeza trazer muitas outras lições profundas para nós. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor William Barros. Fechando aí o ponto 2, nós aprendemos neste ponto que a primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes. A paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento de sua vontade. Olha que extraordinário. E assim, para concluir este vídeo, vamos então agora ao ponto 3, cujo título do ponto 3 é Nossas necessidades e carências. Muito bem, meus queridos irmãos, como vimos, a segunda parte da oração, ela é seguida de 3 detalhes importantes. A provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina, conforme Mateus 6, 11 a 13. Então nós podemos então ao primeiro subtópico desse ponto, onde nós vamos falar sobre o pão nosso de cada dia. Esta oração tão maravilhosa que a gente é orientado, é ensinado, nossos pastores, nossos líderes estão sempre trazendo para a gente, a importância da oração do Pai Nosso, né? Então, nós podemos aqui ter a necessidade, irmãos, físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Isso é normal, a gente pode ter e temos na nossa caminhada diária, né? Mesmo assim, Jesus ensinou que nós devemos confiar nele, porque ele vai suprir as nossas necessidades diárias. Mateus 6, 31 a 32. Então, o problema a gente tem, enfrentamento de luta, de batalha. Eu sempre digo aos irmãos, quando vem apresentar a mim algum problema, eu digo, irmão, olha só, você, às vezes, eu e você, nós, na nossa caminhada, o Senhor não nos livra da fornalha de fogo, mas Ele não livrando, pode ter certeza que Ele vai entrar com a gente. Ele não nos livra da cova do leão, mas se não livrar, Ele vai estar com a gente. Então, nem a fornalha vai nos fazer mal e nem a cova do leão vai nos fazer mal. Os leões vão nos fazer mal. Por quê? Porque o Senhor está conosco.
Deus supre as nossas necessidades, seja ela em qualquer esfera. Importante é entender: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que extraordinário, olha que momento importante desta oração. O princípio dessa oração, meus irmãos, está em viver cada dia na certeza de que o Senhor estará sempre atento às minhas e às suas necessidades. Mas é preciso praticar esse princípio, pois vivemos em um mundo totalmente desesperados e ansioso. 1 de Pedro 5:7. Hoje de manhã eu estava vindo para a editora Betel e eu estava ouvindo uma mensagem. Não podia ver porque estava dirigindo, mas eu estava ouvindo. Eu coloquei no YouTube aquela mensagem daquele pregador e eu estava ouvindo a mensagem para que eu pudesse ter um pouquinho mais durante o trânsito apertado, o trânsito nervoso, um trânsito estressante. Então ali você nada melhor do que você colocar um louvor, você colocar uma mensagem bíblica, as nossas aulas, o foco na lição, a aula completa, né? Então você ir ouvindo a palavra de Deus, a sua alma vai se engrandecendo, vai se fortalecendo e você chega no trabalho já mais calmo, mais tranquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou no nosso coração. E esse preletor estava dizendo que nós, os cristãos, sofremos porque nós nadamos contra a correnteza. Então nadar na mesma direção da correnteza é seguir os princípios do mundo. Quando nós não conhecemos Jesus, nós íamos na onda do mundo, então você está caminhando com o lixo do mundo. Então a correnteza está indo, está levando o lixo, você está indo junto. Então o lixo, ele não vai nos afetar porque a gente está... Mas quando você aceita Jesus e você opta em mudar de vida, então você vem navegando na direção contrária. Então ao navegar na direção contrária, ao nadar na direção contrária, o que vai acontecer? Fatalmente nós vamos ser confrontados, porque o lixo do mundo vai bater contra nós. Então todo cristão, todo aquele que opta em seguir a palavra de Deus, precisa entender que essas coisas são naturais da nossa vida, mas para isso nós temos a oração do Pai Nosso, que ela nos dá tranquilidade, dá ânimo, dá esperança e dá fé. Ele está conosco. Você está nadando contra a correnteza? Se estiver a favor, meus pêsames. Mas se você estiver contra a correnteza, parabéns. Bem-vindo ao clube dos heróis da fé, daqueles que sofrem, mas são vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele não garantiu neste mundo vida fácil para aqueles que optam em segui-lo, em obedecê-lo. Amém? E assim nós podemos ir ao ponto 3.2, o perdão de nossas dívidas. Meus irmãos, perdão aqui diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os nossos irmãos e, consequentemente, o perdão é parte importante da oração, conforme Mateus 5, 23 a 25. Uma vez que o perdão diz respeito à comunhão, aquele que ora não pode ter pecado em seu coração. Assim nos ensina John Stott. O perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. O pecado é comparado a uma dívida, porque merece o castigo. Mas quando Deus perdoa o nosso pecado, Ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. Olha que extraordinário, que definição extraordinária de John Stott. Então é isso que nós estamos aprendendo, é isso que eu sugiro a você, professor, desenvolver na tua aula com os teus alunos. Mostre para eles que é importante seguir esta orientação. Eu estou sempre batendo na nossa classe, batendo nessa tecla, dizendo, gente, a gente está tendo agora, logo depois de uma revista de Apocalipse, que foi seguida, de Ezequiel. Olha que extraordinário. A gente teve Ezequiel, a gente teve agora Apocalipse e agora nós estamos tendo o Sermão do Monte. Que oportunidade de fazermos um link e melhorarmos como cristão. Agora o Senhor está no chão. Senta.
Ouça a minha palavra. Agora eu quero alimentar você com um sermão do monte. Então nós estamos tendo a oportunidade de, nesse trimestre, estar nos alimentando com essa preciosa lição, com essa preciosa orientação que o Senhor Deus nos deu. E assim nós podemos ir ao ponto 3.3, que tem como título Livrai-nos do mal. Meus irmãos, devemos pedir em todo tempo que Deus nos livre do maligno e de suas tramas ardilosas, mas devemos ter a consciência de que muitos males que nos advêm são resultado das nossas escolhas e das nossas decisões precipitadas ou equivocadas da nossa parte, conforme Provérbios 26:2. Deus é poderoso para nos livrar das investidas malignas, mas atenção, a palavra de Deus diz para não darmos lugar ao diabo, Efésios 4:27. Muitas das nossas lutas, muitas das nossas covas e das nossas fornalhas, elas chegaram até nós porque nós não atentamos para esse detalhe. É dar lugar ao diabo. Infelizmente, meus irmãos, essa tecla não é muito batida, mas o inimigo, ele sempre vai apresentar a gente com a sua proposta e ele sempre vai mostrar aquilo que a gente pode ver, mas ele vai mostrar sempre o lado bom. Ele é mentiroso, ele é perverso, ele não fala o que vem depois. É como ele fez a Adão e Eva, ele fez eles verem somente o lado bom, mas ele esqueceu ou não quis, por maldade, de contar o outro lado. E Adão e Eva não se deram conta, esqueceram da ordenança de Deus. Meus irmãos, cuide bem dessa passagem, guarde ela no seu coração, não dê lugar ao inimigo, fuja da aparência do mal. Você pode ter certeza, se você orar, clamar a Deus e levar esse princípio muito a sério, livra-nos do mal, mas a gente procura o mal, A gente orar, Senhor, livra-nos do mal, ok, mas a gente dá brecha, a gente não ora, não vigia, não perdoa, não ama, murmura, critica, zomba. Como é que a gente vai se livrar do mal? O mal é isso, o inimigo dá tudo isso para a gente, mas com a roupa de coisa boa, de que a gente vai estar levando vantagem, que a gente vai estar ganhando, que não podemos ser bobos, não é isso? Não dê lugar ao diabo e você pode ter certeza que com esse princípio, o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano de vida e toda a sua vida nesta terra será uma vida vitoriosa, porque assim está garantida na palavra de Deus. E assim nós podemos dizer, encerrando esse ponto, que nós aprendemos que a segunda parte da oração de Jesus, que ele nos ensinou, é seguida por mais 3 detalhes importantes. Provisão de Deus, o pão nosso de cada dia. O que é isso? Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. Segunda coisa, pureza pessoal, o perdão das nossas dívidas. Não devemos somente pedir o pão diário, mas também o perdão diário. E terceiro, proteção divina, livrai-nos do mal. A cada dia e a cada instante de nossas vidas devemos rogar pela proteção divina. E assim eu posso concluir este vídeo dizendo que o fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinando seus discípulos a orar, atesta a necessidade e a relevância da oração na vida de todo cristão. Oração, meus irmãos, é falar com Deus. É relacionamento com nosso Pai Celestial, é estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado para os seus. E assim eu chego ao final. Querendo o bom Deus, na semana que vem estaremos de volta compondo novamente esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 9, que tem por título Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca no Reino. Muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por divulgar o nosso trabalho, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. São centenas e centenas de comentários que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve nos corredores por onde a gente anda, com as pessoas com as quais a gente se encontra no meio do caminho e a gente tem a oportunidade de conversar e todos são unânimes em dizer:
Muito obrigado pela lição, pela aula, pelos vídeos que a editora Betel tem colocado e assim, isso nos enche de alegria, de ânimo, de força, de renovo, nos dando graça para continuar esse trabalho com a vossa oração, com a vossa participação, com o vosso carinho. Ninguém, mais ninguém vai parar a EBD, porque o nosso lema é: a EBD não pode parar. Vamos orar? Por favor, junte-se a nós com uma palavra de oração agora com o pastor William Barros, que estará orando, e com esta oração nos despedimos de você. Até a próxima, querendo o bom Deus. Meus irmãos, antes de orarmos aqui, finalizando a nossa aula, eu quero, pastores, fazer um justo agradecimento aqui. Nós tivemos agora, recentemente, em Campos dos Goytacazes, ministrando no CPO, numa escola para líderes, para obreiros e para a igreja, lá com o querido pastor Paulo Areias, no templo central da nossa igreja em Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. Irmãos, foi um evento lindo e foi utilizado para esse evento justamente o livro que nós escrevemos aqui pela editora Betel, cujo título é Transformados. Nós tivemos lá pelo menos umas 1.100 pessoas por noite. Foi um trabalho lindo e eu quero louvar a Deus pela Assembleia de Deus em Campos dos Goytacazes e pela liderança e apoio do pastor Paulo Arias para conosco, bem como a sua esposa, a pastora Rosemary. Deus abençoe todo o povo querido aí de Campos dos Goytacazes. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos por essa aula, glorificamos o teu nome e que alunos e professores possam, ó Deus, praticar, colocar em ação tudo que aprenderam aqui e que possamos juntos crescer, entendendo que a aula de hoje nos leva a um crescimento, tanto em graça como em conhecimento. Lembrando que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.